Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje de volta ao nosso setup original, né? Como vocês podem ver pelo dinossauro aqui, né? As coisas estão mais normais do que no último vídeo de tier list que eu fiz, né? Fora do meu setup natural. Vamos lá, hoje a gente vai fazer uma análise de novo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, como eu prometi que eu vou fazer, né, em todas as rodadas. Agora a gente tá indo para oitava, então a gente teve nesse fim de semana a sétima rodada, que tiveram confrontos bem interessantes, alguns resultados bem legais para a gente analisar e entender como é que foram, né? Bom, para começar, vamos fazer pela ordem que tá aqui no GE mesmo. E aí eu vou vendo jogo a jogo e depois eu dou uma olhadinha na tabela, dou um parecer geral, né? Como sempre fazemos. Bom, para começar, o jogo do Grêmio e do Red Bull Bragantino. Eu vi uma parte desse jogo. É difícil fazer análise sobre Grêmio e o Inter, né? Querendo ou não, eles estão treinando com bem mais dificuldade, tá uma situação muito mais complicada devido às chuvas que tiveram no sul, e ao Juventude também, mas Juventude menos um pouco. E isso acaba. Não dá pra saber exatamente o que esperar, né, do Grêmio e do Inter. O Grêmio já era um time com dificuldades antes de tudo isso acontecer. Já era um time com muitos problemas na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, ele já não vinha pontuando bem. E a volta na Libertadores ele venceu, mas no Campeonato Brasileiro não teve chance. Jogou, se eu não me engano, jogou no. Foi em Barueri esse jogo, eu acho, mesmo sendo mano do Grêmio, né? E o Red Bull Bragantino passou por cima. O Grêmio até teve chance, tá? O Grêmio teve chance de fazer um gol, de complicar esse jogo. Só que, se eu não me engano, o Bragantino saiu ganhando muito cedo na partida. O gol acabou saindo cedo. Isso condicionou um pouco, deve ter deixado o Grêmio um pouco mais nervoso também. Enfim, o Bragantino é um time também que, sei lá, cara, eu não gosto muito do time do Bragantino. Tem algumas peças boas, né? Tem algumas peças boas, então, tipo, o Luan Cândido é bom, o Eric Ramírez é bom, sabe? O gol foi aos 2 minutos. Foi por isso que eu tinha essa lembrança, por isso que deu uma complicada. Tem bons jogadores, mas no geral não tem mais nenhum grande craque, né? E sei lá, é um time competente que vai ficar no topo da tabela. Eu acho que naturalmente, por ser um clube com muita estrutura, um clube com um trabalho já mais sólido do técnico, né, do Pedro Caixinha, e que tem bons jogadores, jogadores com competência. Mas também não é um time que eu acho que se espera tanto esse ano. Se pegar uma Libertadores já tá muito bom. Eu não sei nem se consegue, porque o Brasileirão tá muito disputado, a gente vai ver isso mais pra frente. Excelente resultado pro Braga ou pro Grêmio, um resultado que talvez fosse até esperado, um jogo difícil, voltando de toda essa confusão. É complicado de avaliar. Vamos ver mais pra frente como é que vai ficar esse time do Grêmio. Em segundo lugar aqui, a gente tem Vitória e Atlético Goianiense, né? Que o Atlético Goianiense conseguiu uma vitória, cara, é curioso, né? Conseguiu uma vitória contra Vitória, mas que foi essencial, cara. Essencial se esse time ainda tem o desejo de não ser rebaixado. Foi o confronto de dois times que estão dentro da zona de rebaixamento e mesmo depois dessa partida continuam dentro da zona de rebaixamento. Então o Vitória tem 1 ponto no campeonato só e 6 jogos, tá devendo um jogo. E o Atlético Goianiense tem 4 pontos, também tá devendo um jogo. É muito pouco, né? Tudo bem que quem tá fora tem 5 só. Só que independentemente disso, cara, eu não consigo enxergar hoje esses dois times não sendo rebaixados. Pra mim é um pouco claro por nível de futebol jogado que é Cuiabá, Vitória, Atlético Goianiense. E aí esse outro rebaixado, aí é uma grande caixinha de surpresas quem que vai ser, né? Porque estamos com uma disputa ferrenha pra ver quem vai cair. O campeonato ainda tá muito no início, ainda vai acontecer muita coisa. Então é difícil cravar exatamente, já caiu, não caiu. Mas, cara, o Cuiabá que tem 0 pontos, que a gente vai falar depois, e o Vitória que tem 1 ponto só, cara, tá muito difícil, muito difícil. Eu esperava uma campanha muito melhor do time do Vitória, mesmo não tendo grandes jogadores, né? É um time que também não tem grande estrutura e tal, mas eu senti ele motivado, eu achei que esse time tinha mais coração pra conseguir melhores resultados, pelo menos alguns empates e somar pontinhos, quem sabe não cair. Mas não me parece que é isso que tá acontecendo. O Atlético Goianiense talvez tenha mais qualidade técnica mesmo quando você pega os jogadores, só que pô, o Vitória não pode perder pro Atlético em casa, né? Porque isso é confronto direto contra o rebaixamento e perdeu. São dois times que não estão demonstrando muita reação, então não tenho confiança neles. Mas o Atlético Goianiense ganhou esse jogo. E isso pode fazer literalmente toda a diferença lá na frente. Toda a diferença. Esses 3 pontos são muito importantes. Os times que estão perto da zona de rebaixamento, quando jogam entre si, os jogos valem muito, cara. Valem o famoso jogo de 6 pontos. Porque você tá empurrando um cara pra baixo e ganhando gordura, né? Então, cara,
Enfim, não tem muito o que falar sobre o jogo em si, porque o jogo foi ruim, o jogo foi bem ruim. Mas é isso. O Atlético Goianiense conseguiu uma sobrevida aí. Pra continuar, Fluminense e Juventude. Eu vi, digamos, metade desse jogo. Acho que eu vi metade desse jogo. E, cara, um jogo também fraco. Um jogo não foi bom. O Fluminense continua jogando mal. Ele tem melhores momentos e às vezes abafa mais o Juventude, por exemplo, nessa partida. Só que em outros momentos é impressionante como que o Fluminense não consegue criar. O Fluminense parece um time preso nas suas próprias convicções. E mesmo quando não estão dando certo, ou quando os jogadores não estão conseguindo executar, ele permanece fazendo, né? Ele permanece fazendo isso. O que é muito complicado. É o jeito do Fluminense jogar, é o jeito do Diniz jogar. Eu não acredito que isso vai mudar, sendo bem sincero. O Fluminense renovou o contrato, né, com o Diniz, então ele acredita piamente de que vai ser isso aí até o final. Então, fazer o quê, né? Então fazer o quê? O Fluminense é um ponto assim a se pensar. Ele tá lá perto da zona de rebaixamento, não consegue bons resultados. O jogo foi ruim, o Fluminense jogou mal. É certo que o Juventude só empatou o jogo porque teve um erro grosseiro do Fábio na saída de bola, que passou a bola no pé do atacante. Mas, de qualquer forma, né? Ele dá brecha pra isso. E o Juventude é um time que também vai lutar pra cair. Né? O Fluminense não pode ter esse tipo de resultado meio apático contra um outro time que tá lutando pra não cair, e ainda mais no Maracanã. Isso não pode acontecer. A situação do Fluminense não mudou desde a rodada passada. Continua sendo um time extremamente duvidoso, que na teoria tem muita qualidade técnica, só que vai pra lugar nenhum. Não vai pra lugar nenhum e tem que ver o que vai acontecer. E falar um pouquinho sobre o Juventude, né? Esse foi um resultado excelente pro Juventude. Um time que conseguiu empatar o jogo, meio que sem querer, digamos, mas que fez por merecer. E diferentemente de outros times aí fracos, que muita gente cotava pra cair, eu não acho que o Juventude vai cair, não, cara. O Juventude demonstra ter um futebol razoável pra ficar nessa zona de baixo da tabela, é claro. Só que não tão baixo assim, né? Não tão baixo assim. Eu acredito que o Juventude teve um resultado excelente e vai continuar nessa pegada. Continuando aqui, a gente tem Cuiabá e Internacional. Cara, resultado pra mim muito importante pro Inter. Tudo bem que pegou o time mais fraco do campeonato, que se eu não me engano, não fez gol nenhum. Então também, né? Cuiabá putz, tem que bater no Cuiabá todo jogo, porque o Cuiabá é muito ruim, parece que já abriu mão de jogar, né? Parece que já abriu mão de jogar o Campeonato Brasileiro, é impressionante. O Cuiabá vem jogo, vai jogo, ele não consegue jogar futebol. São 5 partidas, os caras não fizeram nenhum gol. É impressionante essa performance do nosso querido Cuiabá, que não era tão ruim assim, e eu não esperava que fosse ser tão ruim assim também. Nos últimos anos não vinha sendo. É muito curioso o que está acontecendo no Cuiabá. Eu imagino que tenha mais do que só a performance em campo. O Inter, ele teve um grande resultado, ainda considerando que ele está devendo 2 jogos e tem 10 pontos. Se ele vence tudo que está devendo, ele é líder do Campeonato Brasileiro. Tem um time extremamente qualificado e a única coisa que pode complicar um pouco a vida dele é tudo que aconteceu lá no Sul, né? Tem que ver como é que o Inter vai voltar. Ele voltou, parece bem. Tudo bem que perdeu na Sul-Americana, mas venceu do Cuiabá. E vamos ver como é que ele vai pegar quando as coisas ficarem mais complicadas, né? Tipo, a próxima rodada pro Internacional é contra o São Paulo. É um jogo duro, muito, muito duro. Vamos ver como é que vai performar, é muito difícil fazer uma análise. E o Cuiabá morreu com farofa, né? Não tem jeito. Corinthians e Botafogo. Eu vi também boa parte desse jogo. O resultado é sinônimo do que os times são hoje. Corinthians é um time muito aguerrido, é um time que tem muita vontade, quer muito vencer, ele tenta, mas falta qualidade técnica, falta habilidade mesmo de quem tá jogando. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Tipo, o Corinthians é um time que falta muita competência. Ele é melhor do que deveria na tabela, né? Tipo, o Corinthians tá em 17º. Ele é melhor do que 17º, isso eu garanto. Até pela entrega que tem em campo. Mas, cara, é muita incompetência na hora de fazer gol. É muita incompetência, é inacreditável. E o Botafogo é o contrário absoluto disso. O Botafogo tem muita qualidade técnica, mas não me parece um coletivo tão competente assim. Só que na pura qualidade técnica, nas 2, 3 chances que tem, ele vai lá e faz o gol, entendeu? Ele vai lá e faz o gol e decide o jogo. O Botafogo fez isso contra o Flamengo, que ele teve 3, 4 chutes pro gol e ganhou de 2-0. Contra o Corinthians, ele também não teve a posse de bola, mas em um contra-ataque ele matou o jogo. Perigo pro Corinthians, tá? O Corinthians tem que se tocar também, porque ele está dentro da zona de rebaixamento e não deveria. Para continuar aqui, Atlético Mineiro e Bahia, né, é o nosso próximo jogo. Um resultado muito bom para todo mundo que não é o Atlético Mineiro e o Bahia no topo da tabela, né? Porque basicamente o Bahia lutando para ser líder do campeonato e o Atlético Mineiro lutando ali para tentar chegar de novo perto da liderança do campeonato.
E no final das contas foi um bom jogo, tá? Esse jogo foi bom. Tudo bem que o gol do Atlético Mineiro, na minha opinião, foi falha do goleiro do Bahia. Mas. E depois teve um golaço da Ademir. Só que foi um resultado excelente para todo mundo que não eles, né? O empate é sempre muito ruim para os dois times que estão envolvidos, ainda mais que ambos estão no topo da tabela, porque eles ficam para trás. Eu tenho certeza que para o Bahia é menos pior, porque conseguiu um empate contra um adversário direto ali no topo. Fora de casa, né, na casa do Atlético, que é sempre difícil de jogar na Arena MRV, mas ainda assim o Bahia, eu acho que ele tinha convicção de que dava para ganhar, dava para ganhar. E da mesma forma o Atlético também tinha convicção de que dava para ganhar. Então, é um empate, né? O famoso empate. Ninguém sai muito triste, mas ninguém sai feliz também. É complicado. E aí temos o grande jogo da rodada, né? Temos o grande jogo da rodada, e eu não digo isso porque eu sou flamenguista, né? Como dá pra ver aqui. Mas foi 6-1, né? Não é todo dia que no Campeonato Brasileiro a gente vê um 6-1, assim, categórico, ainda mais em confronto de rivalidade regional, né? Flamengo e Vasco é uma das maiores rivalidades do Brasil. E esse foi o maior placar desde muito tempo, tá? Muito tempo. Se eu não me engano, foi o maior placar a favor do Flamengo. E eu não sei se o Vasco já ganhou demais, tá? Há muito tempo atrás, talvez. Mas foi um resultado, assim, categórico de um Flamengo que vinha de uma fase complicada, mas que mais recentemente já vinha demonstrando um pouco mais de performance vencendo jogos, né? Inclusive na Libertadores, o Flamengo venceu finalmente, né? 2 jogos seguidos. Manteve essa pegada, um time que não estava fazendo tantos gols, né? O time do Flamengo não vinha fazendo muitos gols no campeonato, tanto que praticamente dobrou o saldo de gols. Tem 13 gols pró e 6 foram feitos só ontem, então basicamente dobrou, né? E, cara, eu acho que esse jogo aqui, mais do que qualquer coisa, e também não vou ficar me alongando tanto no jogo em si, mas demonstrou dois fatores óbvios, na minha opinião. Um, que o Flamengo é muito forte e que quando esses jogadores estão num bom dia, quando eles estão num dia que eles estão eficientes, que eles estão inspirados, digamos assim, o Flamengo é massacrante. Ele tem a capacidade de fazer isso não só com o Vasco, mas com vários times, cara, desse campeonato. E é curioso como que ultimamente estava se achando que pô, o elenco não é mais tudo isso, que o time não é tudo isso, que o Tite não consegue tirar o melhor dos jogadores e acontece um resultado desse aqui. Só que por outro lado, tem que se entender também de que o Vasco, cara, é um time muito ruim, muito ruim. Eu vi esse jogo inteiro, obviamente, né? E cara, é impressionante como o Vasco ele não consegue jogar, ele não consegue fazer o básico. É um time que alguns jogadores são muito bons. Então o Verratti é muito bom, ele achou um golaço no início do jogo. O Payet é um cara muito bom para buscar passe, só que ele não consegue buscar passe porque não tem ninguém para jogar com ele. O goleiro do Vasco fez umas 3, 4 defesas espetaculares, inclusive uma com a cara. Esse resultado podia ter sido muito pior se o Vasco não tivesse um grande goleiro como é o Léo Jardim. Só que o resto do time é muito ruim. A linha de zaga, principalmente do Vasco, é trágica. Trágica. Não consegue marcar, cara. Não pressiona chute, se posiciona errado, deixa o jogador completamente sozinho e em posição legal. É realmente um negócio assim complicado demais. E mesmo estando em 13º, é uma posição um pouco fake, né? Porque tá 1 ponto só da zona de rebaixamento e joga pior do que o Fluminense hoje, joga pior do que o Corinthians hoje. Foi massacrado pelo Criciúma. A única vitória do Criciúma foi contra o Vasco, né? Que foi 4-1, se eu não me engano. Então, tipo assim, e tá atrás do Vasco na tabela. E o Juventude também acho que é jogo duríssimo. Então o Vasco tem que se tocar, cara. Talvez hoje seja o 4º pior time do campeonato. É muito complicado. Eu não sei como é que isso muda também. Eu não sei como é que isso muda. A gente teve o jogo do Palmeiras e Criciúma. Um jogo também muito ruim. Muito ruim. Eu admito que eu não vi grande parte do jogo, mas também me falaram que o jogo foi bem, bem, bem fraco. O Palmeiras saiu ganhando, o Criciúma empatou. E no finzinho do jogo, como já é de praxe, o nosso querido Palmeiras fez o segundo gol e venceu, ganhou mais 3 pontos. Não tem muito o que falar, né? Jogar no Sul é difícil, jogar no estádio do Criciúma é muito difícil. Sempre foi, sempre vai ser, inclusive, para os melhores times do campeonato. E o Palmeiras conseguiu 3 pontos, o que eu acho que é o mais importante quando você joga fora de casa contra esse tipo de time. Não é necessariamente performar tão bem, porque você não precisa performar tão bem para vencer, mas é ganhar. E o Palmeiras conseguiu isso de novo, né? E permanece vivo, né? Depois a gente vai ver na tabela, mas o Palmeiras ficou um pouquinho para trás, mas se ele não ganhasse o jogo, ele ficaria bem para trás. Então, um jogo muito importante para não se distanciar tanto aí da liderança do campeonato. Já perto de acabar, a gente teve aqui o nosso joguinho do São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo jogou bem, o jogo também condicionado, né? O Cruzeiro teve um jogador expulso ali, acho que na metade do primeiro tempo, sei lá, numa entrada criminosa no Caleri. E depois disso não teve mais muito jogo, né? O Cruzeiro até teve bola na trave, ele tentou jogar, é um time que tem certo nível de competência.
com certeza é melhor do que as pessoas esperavam, inclusive eu. Não vai cair, não vai cair. Mas também não vai pegar a Libertadores. Vai ficar na famosa meiuca. O Cruzeiro talvez seja um dos times mais meios de tabela que a gente tem nesse campeonato. E isso é bom pro Cruzeiro, eu acho, já esse ano, cara. Não ficar brigando pra cair já é muito importante pro Cruzeiro. São passos, não? O Cruzeiro tem que dar passos. E eu acho que o novo passo é ficar permanentemente na Série A seguro. E aí depois vamos começar a pensar em melhorar esse elenco com o passar do tempo. O São Paulo, por outro lado, tá fazendo uma campanha excelente, cara. Excelente. Foi um resultado muito importante pro São Paulo. Um jogo que, na teoria, é difícil. Jogar contra o Cruzeiro não é, assim, bobeira. E conseguiu uma vitória boa, né? Uma vitória boa, uma vitória que, obviamente, com a mais é mais tranquila em casa e tal. Mas o São Paulo hoje está no G4 do Campeonato Brasileiro e eu acho que isso não era esperado por ninguém. Na verdade, esse G4 do campeonato tá muito louco, isso sim. Mas de qualquer maneira, você tá figurando ali entre os 4, 5 primeiros é muito importante se você quer ir para a Libertadores no próximo ano. Não acho que o São Paulo vai ser campeão, mas ir para a Libertadores é um objetivo. E se você ficar sempre ali dentre esses 4, 5, você está muito mais perto de ir para a Libertadores. Para fechar os jogos da rodada, Fortaleza e Atlético Paranaense. Fortaleza conseguiu vencer de 1-0, um resultado muito importante para o Fortaleza nesse campeonato, que vinha de uma sequência muito esquisita. O Fortaleza tinha 4 empates e uma vitória só. Um time que também, na teoria, eu acho que seria esse segundo meio de tabela ali junto com o Cruzeiro, porque é um time que é melhor do que parece, só que tá jogando mal. Então deve ficar por ali, 19º, oitavo, 11º, vai ficar variando por aí provavelmente. E ganhar esse jogo era muito importante, porque o Atlético Paranaense, mesmo eu não considerando um time de G4, tá? Não considero um time de G4 lá no final, lá quando o campeonato acabar, ele estava no G4. E se o Atlético vencesse, ele era líder do campeonato. Então o momento do Atlético Paranaense era excelente, excelente. E o Fortaleza conseguiu quebrar isso, vindo de um momento ruim. Então, resultado até um pouco surpreendente. O Fortaleza jogou bem. Eu vi uma boa parte desse jogo também. Fortaleza jogou bem. O Atlético também teve suas chances, tentou jogar um pouco. Mas o Fortaleza perdeu chances até de fazer um placar mais elástico e ganhar o jogo com muito mais tranquilidade. Mas também faz parte de um time que está inconstante, de um time que ainda está tentando se encontrar. Só que já conseguiu se distanciar e 5 pontos da zona de rebaixamento, que eu acho que era o grande objetivo do Fortaleza nessa rodada. Um resultado muito forte e que já dá uma segurança para o Fortaleza trabalhar nos próximos dias. Dito isso, a gente passou por todos os jogos da rodada. Vou pôr aqui a minha câmera para o outro lado, só para a gente dar uma analisada na tabela, rapidinho, né? Antes de fechar o vídeo. Flamengo é líder do campeonato, né? Seguido pelo Bahia, Botafogo e São Paulo no G4. Um G4 muito curioso, né? Porque a gente tem aí o Bahia, a gente tem aí São Paulo, que são times que a gente talvez não esperasse que tivessem nessa posição, né? Esperaria o Atlético Mineiro, um Palmeiras, um Internacional, e eles não estão aí. Então tem que ficar de olho também nesses times que são mais, né, incertos de ficarem no topo, porque, cara, numa dessa um time desse é campeão também. Então tem que ficar esperto. Na sequência, a gente tem o Atlético Paranaense e o Bragantino, fechando ali o G6 de Libertadores. Depois aí, o Palmeiras está tentando se recuperar, mas ficou um pouquinho para trás, né? Ficou 3 pontos para trás. Mas, cara, o Palmeiras ele não fica muito, né? É impressionante. Mesmo jogando mal, o Palmeiras tá jogando mal, tá? O Palmeiras só tem 5 gols no campeonato em 7 jogos. Ele ainda tá por aqui. É impressionante também como é um time estável, né? Depois a gente tem o Inter, que tá um pouco mais para trás, mas tá devendo 2 jogos. Então, se ele conseguir vencer os jogos que estão devendo, ele é líder do campeonato. É um time que tá totalmente na briga. E depois a gente tem o meio de tabela verdadeiro, que começa aqui com o Cruzeiro. A gente tem o Atlético Mineiro, que tá tentando melhorar o futebol. Teve momentos que falaram que era o melhor futebol do Brasil, mas no Brasileirão não parece que tá engrenando. Tem que ver também para não acabar ficando para trás demais e depois ser impossível de recuperar. Fortaleza fecha aqui esse bloco dos meiucas, né? Que você tem o Cruzeiro, Atlético Mineiro e o Fortaleza. E o Palmeiras. Os que estão ali para baixo. O Grêmio, que tá devendo 2 jogos, e a gente vai ter que entender muito como é que ele vai voltar dessa parada aí depois do desastre lá no Sul, para entender onde que o Grêmio vai lutar nesse campeonato. Eu imagino que devido a tudo que aconteceu e ao time que o Grêmio tem, talvez ele acabe ficando mais um desses times de meio de tabela, viu? Tentando uma vaga de G8, G7. O Vasco, que luta para não cair. Juventude, que luta para não cair também, querendo ou não. Fluminense, que eu não acho que luta para cair, mas tá lutando, né? Criciúma, que é outro time que luta para cair, mas eu não acho que vai. Corinthians, que também não deveria estar aqui. Tudo bem, Corinthians estaria na parte de baixo da tabela de qualquer forma, mas eu não acho que ele deveria estar tão baixo, né? Em 17º. O Atlético Goianiense em 18º, o Vitória em 19º e o Cuiabá em 20º. Então a zona de rebaixamento, para mim, tem 3 times que irão cair, que é o Atlético Goianiense, o Vitória e o Cuiabá, e o Corinthians, que tá nessa posição no momento, de 17º, mas que isso aqui vai mudar, tá?
esse time que vai ser o quarto a cair vai ficar mudando muito nesse campeonato. Vai ter momento que vai ser o Vasco, vai ter momento que vai ser o Juventude, vai ter momento que vai ser talvez até mesmo o Fluminense, como já foi, né? Criciúma, cara, isso aqui muda muito. O Criciúma tá devendo jogo pra caramba também, né? Tá em 16º. Capaz de ganhando um. Pô, se o Criciúma ganhar um jogo dos 3, ele já vai lá pras cabeças, né? Já vai lá pro meio da tabela. Então eu acho que o Criciúma talvez não, mas vai ficar variando isso aqui, tá? Isso aqui vai ser dureza se descolar dessa 17ª posição. E com isso a gente termina a nossa análise da rodada, da 7ª rodada do campeonato, que foi esse fim de semana. Agora a gente vai ter mais uma pausa de 10 dias aí no Jogo de Futebol do Brasil por causa da data FIFA. A gente tem amistosos de seleção, então o Brasil, se eu não me engano, joga contra os Estados Unidos e o México, e a gente vai ter vídeo sobre os Jogos do Brasil, é claro, quando eles forem realizados. Muito obrigado, agradeço todos os views, vejam também nossos outros vídeos, e se você gosta das nossas análises da rodada, a gente volta daqui a uns 10, 12 dias aí para análise da 8ª rodada. Enquanto isso, você pode ficar com os nossos outros vídeos que também são excelentes. Perfeito? Muito obrigado e até a próxima.